Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem, que bom que nós estamos gozando da verdade que há em Deus, amém? Estamos aqui, queridos, dando sequência a nosso estudo chamado Panorama Bíblico. E estamos hoje na nossa 13ª aula, onde estaremos aprendendo a respeito, né, como interage o espírito, a alma e o corpo, né? Como que eles se comunicam. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Eu quero te adorar por quanto o Senhor é bom e a tua misericórdia, Senhor, ela dura para todos sempre, em nome de Jesus. Meu Deus, que teu Espírito possa nos ajudar a aprender a tua verdade, a viver a tua verdade, a colocar em prática a tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Bem, meus queridos, né? Nós temos aprendido até aqui, nós temos visto, né, até aqui, que nós somos um ser tricotômico e que nós, né, temos 3 centros, né, pessoais independentes e as suas funções. Ou seja, nós temos três partes, né, porque somos tricotômicos, e cada uma dessa parte, né, ela é distinta, ela tem vida própria. Nós sabemos que a vida no espírito é zoé, que a vida na alma é psique, que a vida no corpo ela é a bios, né? Nós temos aprendido até aqui que a função do meu espírito é entender, é compreender as coisas espirituais. Nós aprendemos, né, que a função do meu espírito é entender as coisas de Deus. Nós aprendemos, né, que é justamente no meu espírito é que tem uma ligação com o céu. É por meio do meu espírito. Nós aprendemos que é no meu espírito que existe um canal, né, de comunicação com Deus. Nós aprendemos que na minha alma está o meu intelecto, que é a mãe das minhas emoções e, consequentemente, dos meus sentimentos. Nós aprendemos que também está na minha alma, né, a vontade, conhecida como volição, que é o meu centro decisório, que é conhecido como livre-arbítrio. É onde eu faço as minhas escolhas, é onde eu tomo as minhas decisões, onde está o meu querer. Nós aprendemos que o corpo é essa parte material, é a parte física, onde eu entro em contato com as coisas físicas e as coisas materiais através dos 5 sentidos que existem no corpo, que são audição, né, visão, tato, olfato e paladar. Nós aprendemos que cada uma dessas funções, né, dessa parte, ou melhor dizendo, dessas partes da minha tricotomia, é diferente, com funções diferentes, e uma não substitui a função da outra. Então, nós podemos até mesmo te fazer uma pergunta. Se alguém não tiver alma, esta pessoa pode se dizer que ela é um ser humano? Ou se alguém não tiver o espírito humano, posso dizer que essa pessoa é um ser humano? E se alguém não tiver o corpo, nós podemos dizer que essa pessoa é um ser humano? Ah, então, querido, nós temos que ter
compreensão. Nós temos que ter esse entendimento que, para ser um homem, né, para ser um ser humano, tem que ter três partes. Tem que ser tricotômico, ou seja, ser um espírito que tem uma alma que possui um corpo. Essa é o padrão criativo de Deus para o homem, um ser tricotômico, né? Querido, nós temos que entender que quando eu uso uma das partes da minha tricotomia, as outras duas, né, elas não vão ficar isoladas, elas não vão se congelar, elas não vão paralisar, elas se interagem, elas se comunicam entre si normalmente. Veja bem, quando eu estou adorando a Deus, a minha tricotomia também está adorando a Deus, apesar, né, da adoração ser uma função específica do meu espírito. Veja bem, quando eu estou correndo, quando eu estou trabalhando, quando eu estou comendo, né, toda a minha tricotomia está praticando, está participando, né? Ainda que a função de correr, comer, trabalhar, ela é uma função do corpo, do corpo. Veja bem, quando eu estou pensando, usando o meu intelecto, eu estou agindo nesta hora diretamente na alma ou com a alma, mas o meu corpo está ali, o meu espírito também está ali, tá? Querido, eu sei que no início pode até ser difícil nós entendermos, mas existe uma interação contínua, uma comunicação automática entre as três partes, uma comunicação instantânea entre essas partes. A dificuldade de nós entendermos, né, o Deus Trino, tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formando uma triunidade, né, de Deus, comparando essa triunidade com a formação do homem, né, como um corpo, uma alma e um espírito, não é mera coincidência, não, não. Deus assim fez o homem como um dos aspectos, com um dos aspectos de ter a sua imagem e a sua semelhança. Veja bem, quando nós olhamos para uma figura de um triângulo, ela vai nos ajudar a elucidar, a esclarecer, né? A entendermos, né, a questão do Deus Trino, a entender a questão da tricotomia. Em cada um desses triângulos, né? Na base, nós vamos escrever assim, Deus Pai. Na lateral, nós vamos escrever Deus Filho. Na outra lateral, nós vamos escrever Deus Espírito Santo. Veja bem, tá? Esses três lados vão fazer com que essa figura geométrica seja reconhecida como um triângulo. Se tirar um dos lados, ele deixa de ser um triângulo. Se nós tirarmos a base, ele deixa de ser um triângulo. Ele só é um triângulo porque existe uma base e dois lados. Deus, veja bem, né? Deus Filho, né? Não é o Deus Pai, né? Que também não é o Deus Espírito Santo, que por sua vez não é o Deus Pai. Mas o Deus Pai né? É Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três pessoas distintas, né? Agindo numa só, o Deus triuno, o Todo-Poderoso.
poderoso, né? O 3 em 1, né? Se nós olharmos para o homem, nós vamos ver a marca de Deus no homem, na forma de uma trindade, ou seja, na tricotomia, né? Um espírito, alma e corpo. Cada uma dessas partes, elas são independentes, formando uma só pessoa. Daí que nós dissemos que a trindade, né, tá? E falamos trindade e não triunidade. Por quê? A trindade, ela significa a tríplice manifestação de Deus, né? Na manifestação do Deus Pai, na manifestação do Deus Filho e na manifestação do Deus Espírito Santo. Por isso nós falamos trindade e não triunidade, né? Então, assim como o meu corpo ele tem, né, as suas funções específicas, a minha alma tem a sua função específica, o meu espírito tem as suas funções específicas, tá? Mas agora, veja bem, na semelhança com Deus, tá? Nós também temos 3 partes. E uma coisa que nós devemos entender, que em toda a criação de Deus, nenhum outro ser foi formado desta maneira, nem mesmo os anjos, como imagem e semelhança de Deus. Veja bem, quando nós entendemos, né, a palavra universo, universo é um todo, um completo, né? Nós vamos ver que o universo ele é composto de espaço, de energia e de tempo. E que cada uma dessas 3 partes também é dividida em 3 partes. Veja bem, no homem, nós vemos a marca, né, de Deus, né, na forma, né, do aspecto da semelhança. O homem, e esse homem é composto por 3 partes, diferente uma da outra, mas essas 3 partes, ela forma o ser humano, tá? Ó, sem uma delas, nós não seríamos da raça humana. Se nós não tivéssemos o espírito, nós não seríamos da raça humana. Bem, mas como que essas partes funcionam, pastora Sandra? Muito bem que a senhora me perguntou. Se você olhar ali em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nós vamos dizer que Deus, né, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja bem, querido, o espírito soprado no homem é o princípio da vida de Deus no homem. O que aconteceu, né, quando o sopro, o haste de Deus tocou naquele boneco de barro, naquela forma de barro que Deus criou? Naquele momento, o espírito do homem foi formado. E quando o espírito do homem, né, tocou o corpo formado de terra, o homem se tornou uma alma vivente. Quer dizer que o homem começou a se manifestar no planeta Terra, no universo. Ou seja, né, a manifestação do homem. Queridos, nós sabemos que a alma, né, na alma, ela se concentra a nossa personalidade, a nossa individualidade, o nosso ego, né? Naquele instante, o homem recebeu a sua individualidade. Naquele momento em que o espírito formado toca nesse boneco, né, de barro, né, o homem recebe a sua individualidade, a sua personalidade. E nós temos que saber muito bem como funcionamos, né?
O espírito do homem não é o Espírito Santo. Hoje, o homem que é salvo tem o seu espírito habitado pelo Espírito Santo de Deus, tá? E ele é diferente do espírito humano. Romanos capítulo 8, versículo 11, vai nos dizer, tá? E se o espírito daquele que dentre vós, os mortos, ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Querido, o nosso corpo foi vivificado pelo Espírito Santo que foi soprado, e o homem se tornou consciente de si, e recebeu a sua alma. Na Bíblia, muitas das vezes, né, a palavra alma vai substituir a palavra pessoa, indivíduo, porque é a alma que faz com que a pessoa se manifeste, é a personalidade, é o indivíduo manifestando-se no mundo. É o ego desta pessoa se manifestando no mundo. Querido, a alma representa o indivíduo como ele é. Quando você fala de uma pessoa, imediatamente vem na sua mente a imagem de tudo que esta pessoa é. Vem na sua mente a personalidade desta pessoa. Ou seja, como você vê esta pessoa. E você vê esta pessoa como alma, né? Tá? Quando ela se manifesta. Tá? Então, você vê essa personalidade que é resultado da manifestação da sua alma. Aí é que está o X da questão. Essa manifestação sempre é da alma. É a minha alma que me faz saber quem eu sou. É minha alma que, quando eu morrer, vai ter a consciência aonde eu vou estar. Se no céu ou se no inferno. Agora, queridos, é o meu espírito que me faz consciente de Deus. É no espírito humano do Antônio que me faz ser consciente de Deus. Quando eu falo que creio em Deus, Criador do céu e da terra, que creio no nosso Senhor Jesus Cristo, que creio no Deus triuno, que creio no Deus Espírito Santo, tá? Querido, eu estou afirmando isso pela minha boca. Por quê? Porque veio para a minha mente esta verdade através do meu espírito. Eu só poderei estar convicto desta verdade se vier do meu espírito, pois é no meu espírito que eu tenho esta revelação divina. E eu, como indivíduo, tenho convicção disso, porque veio da minha intuição, no meu espírito, por onde Deus se comunica comigo. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Deus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, querido, veja bem, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor
Falar que Jesus é Salvador é fácil, tá? Mas falar que Jesus é o Senhor exige, tá? Que eu pratico a sua verdade. Quando eu digo que Jesus é o Senhor, estou afirmando que eu sou escravo dele, que sem ele eu nada posso fazer. Eu entendo que eu estou aqui para fazer a sua vontade e não a minha. Aí eu posso dizer que Jesus é o Senhor. E quando eu digo pelo Espírito humano, mas eu digo pelo Espírito Santo que traz essa revelação e eu pratico essa verdade ao ponto de ser escravo de Jesus. As minhas atitudes denunciam. Nós vamos ver que o apóstolo João, ele vai dizer ali em 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, que nós temos que ter o cuidado. Olha, amados, não creai a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, tá? E todo espírito que não confessa que Jesus carne ou Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito de anticristo, né, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso fala do mundo, né? E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito de erro. Queridos, o apóstolo João está nos chamando a atenção para que nós, para que nós possamos provar se o espírito que as pessoas estão usando para nos ministrar, para tentar nos ensinar, para nos tentar, orientar, se aquele espírito é de Deus ou é do mundo. Como que eu vou fazer isso? A Bíblia vai nos falar, vai nos falar, presta bem atenção. O apóstolo Paulo, escrevendo ali em 1 Coríntios, capítulo 17, a respeito, de quando ele saiu de Tessalônica, ele foi para a cidade de Bereia. E ele diz que o povo de Bereia era mais nobre do que todos. Por quê? Eles conferiam a escritura com a escritura. Paulo ensinava e eles conferiam que aquilo que Paulo estava falando, se era verdade ou não. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 12 e 13. Olha o que está escrito ali, querido. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus que nos é dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para com as que são espirituais.
Ou seja, se estão me ensinando, né? Se estão me ensinando, eu tenho que saber interpretar, né? Comparar, né? Espiritual com espiritual, para saber se aquele que está falando, se esse espírito que está usando essa pessoa é de Deus ou não. Amém, querido? Que maravilha. Uma coisa que você tem que entender, né? Que até o diabo conhece aquele que tem o seu espírito ligado ao Espírito de Deus, que aquilo que ele fala vem da parte do Senhor. Atos Apóstolos, capítulo 19, o apóstolo Paulo, né, Deus usava ele com sinais e maravilha, né, e ele expulsava demônio, né, e tinha dois moços, filho de Seva, que vendo aquilo falou assim, puxa, dá para ganhar dinheiro, né? Vamos expulsar demônio também, que é muito moleza. E o demônio pegou eles e falou com eles, eu conheço a Paulo, eu conheço a Jesus, a qual Paulo serve. E vocês, quem é? Vocês não te conhecem. Ou seja, o meu espírito relaciona com as coisas espirituais. Eu me relacionando com Deus, o diabo sabe quem eu sou, sabe o poder que eu tenho. Tá? Mas vocês, quem é? Ele faz essa pergunta. Quem é que faz? O demônio, o diabo. Querido, entenda uma coisa, que Deus vem habitar em nós, em nosso espírito, depois da nossa conversão, após a nossa salvação. Ó, e se Deus habita no meu espírito, é porque o meu espírito foi recriado, ele foi vivificado, o meu espírito já não é morto, né? Por isso que Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ah, querido, então a minha alma, né? Entendeu? A minha manifestação é resultado de algo que veio do meu espírito, que passou para a minha alma, né? E na minha alma foi convencida, né? No meu intelecto, né? Gerou emoções e tomou decisão, né? Então foi convencida pelo meu espírito, né? E o meu corpo agora, ele vai se manifestar verbalizando pelo lábio esta verdade, essa revelação divina. Querido, do corpo com o corpo, você entra em contato com a matéria, com o mundo material. Você afeta ou é afetado por esse mundo, por esse mundo material. Com o espírito, nós entramos em contato com o mundo espiritual. Nós afetamos esse mundo ou somos afetados pelo mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus os abençoe em Cristo. Essa é a parte A, né, da lição 13, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E você pode dizer amém, amém, graças a Deus.